O nosso convidado de hoje é Valfrido Vardi. O tema: relações do Estado, a livre iniciativa, as empresas. E o nosso especialista sobre o tema, que tem uma larga bagagem especializada no assunto. É um prazer tê-lo conosco. Prazer enorme o meu, querido Cury. Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, tudo em paz. Dr. Vardi, o que é o IRI? O IRI, eu vou te dizer o que o IRI vai ser em breve. O IRI foi criado em 2016 e será em breve o maior centro de pensamento político do Brasil. O mais plural, com gente de esquerda, centro e direita, pensando as relações entre Estado e empresa, entre o Estado e o particular. Não apenas as empresas, mas também a sociedade civil organizada, né? Essa ideia do IRI tem funcionado na área de infraestrutura, na área de defesa e segurança, de clima e soberania, de cultura, economia, política, com pensadores do Brasil, do mundo todo, contribuindo para essa reflexão que move uma ação transformadora no Brasil, pretende mover uma ação transformadora no Brasil. Falando nisso, vão aqui algumas perguntas que são importantes. A primeira é: como é que o senhor vê o quadro do Brasil hoje? A situação do Brasil é dramática, Cury. Não dá para a gente dizer qualquer outra coisa a não ser que esteja anestesiado, né? Que não caminhe nas ruas do país, que não veja a situação dramática por que passa o nosso povo, as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas. Nós não conseguimos fazer bem o lockdown, o distanciamento social, e também não conseguimos proteger as pessoas, sobretudo aquelas em situação de risco, de perigo alimentar, de insegurança alimentar, e temos a maior crise sanitária do país instalada, temos 400 mil mortos, talvez, se Deus quiser, uma curva decrescente de contágio, de morte por Covid-19, mas o fato é que é uma chaga, né? Uma chaga de natureza econômica, sanitária, que nós não vamos esquecer nunca. Bom, indiscutivelmente isso afetou a economia. Certamente. Indiscutivelmente afetou o poder aquisitivo e emprego. Como é que é a sua visão do futuro? Bom, eu acho que nós temos uma situação muito complexa para o futuro, porque nós vamos ter um nível de concentração empresarial muito grande. Estou aqui falando num ambiente de proteção de pequena e média empresa. Essa é a tarefa do SINC. Claro. Né? A preocupação que eu tenho é sobretudo em relação ao empreendedorismo pequeno e médio. Nós vamos ter... Quem é que sobrevive a um ano de pandemia, de idas e vindas, de lockdown, de falta de incentivo governamental, de incentivo torto, de incentivo mal alinhado? Quem é que sobrevive? O grande. O grande passa a ter uma relevância ainda maior, mais poder de mercado e uma relação ainda mais próxima do Estado. E essa relação do grande com o Estado que sempre preocupa, porque é a partir dela que pode haver uma apropriação do Estado e das funções do Estado pela macroempresa, pela grande empresa. Isso me preocupa. Esse risco, em outras palavras, seria o início de uma crise institucional? Eu não vejo... Ou só a apropriação do Estado? Eu acho mais perigosa essa apropriação das funções do Estado pela grande empresa, né? Porque na medida em que ela não tem mais concorrência, a concorrência morreu junto com tantas pessoas no curso da pandemia, é evidente que essa relação da grande empresa com as pessoas leva a um empoderamento da grande empresa, seja no mercado de trabalho, seja, as pessoas dependem da grande empresa para ter emprego e sobreviver, dependem da grande empresa para consumir, porque essa grande empresa, num nível exponencial de concentração empresarial, passa a ser a grande provedora de serviços e de produtos. Sim. E ela passa a ter uma relação com o Estado que é uma relação de domínio, né? Agora, nós temos visto pela imprensa que multinacionais estão indo embora do país. Qual a sua avaliação desse quadro? Eu acho que é um quadro muito preocupante, mas que já era para ser uma certeza, não é? É evidente que, na medida em que você diminui o tamanho do mercado consumidor, a importância do mercado consumidor, nós temos 220 milhões de habitantes
116, como eu disse anteriormente, em situação de insegurança alimentar, 40 milhões de desempregados ou precarizados, as pessoas não têm dinheiro para consumir. Não faz sentido manter empresa. A finalidade da empresa é gerar lucro. Você tem empresa no mercado onde não se pode obter lucro, as empresas fecham. Compromisso de empresas multinacionais com o Brasil é minúsculo. É verdade. Não é? Poucas empresas têm um compromisso de continuidade. Exatamente. Como é que, dentro desse quadro todo, existem algumas ebulições? Por exemplo, o tema da reforma tributária, qual a sua visão? Olha, nenhuma das grandes reformas que este governo prometeu fazer, conseguiu fazer. O presidente Bolsonaro dirá que é por culpa do Congresso, o Congresso dirá que é por culpa do presidente, todos dirão que é por culpa da pandemia, mas a verdade é que nós não tínhamos um governo preparado para governar com um projeto de governo. A eleição do Bolsonaro foi algo que era talvez imaginado por alguns especialistas políticos. Muita gente se surpreendeu, talvez o próprio Bolsonaro, que não tinha equipe, que não tinha quadros. Daí a importância para o governo Bolsonaro das Forças Armadas, que ajudaram a cobrir os postos da administração pública necessários para que o governo fosse adiante. Mas nós não tivemos projeto. Em matéria de reforma tributária, nós não conseguimos acertar consenso em nenhum dos modelos. Sobretudo num modelo que fosse bom para o pobre, para o trabalhador, que levasse a distribuição de renda, não é? Que propusesse uma alíquota progressiva e que, de fato, tirasse o ônus de sustentar o Brasil dos trabalhadores assalariados e levasse esse ônus, ou colocasse esse ônus sobre os ombros dos mais ricos. Aliás, os projetos que estão lá até acabam com o Simples Nacional. É verdade. Bom, evoluindo nesse quadro, a sua visão de perda de poder aquisitivo para o mercado continua no segundo semestre desse ano? Veja só, na realidade, não há, o mundo não é furado, né? A riqueza, ela se desloca e as nações concorrem entre si, né? Nós vamos ter, é provável que nós tenhamos, e essas são as projeções, retomadas econômicas significativas com a vacinação em massa, e no Brasil deve haver algum tipo de retomada econômica. O grande problema é que nós perdemos o mercado de infraestrutura, nós voltamos a ser um país agrário, minerário exportador, nós dependemos da exportação de matéria-prima, né? Basicamente minério, soja, comida, de modo geral, né? Que o Brasil produz em abundância, mas nós não temos um projeto para sair fortes no setor industrial, no setor de serviços, nós não estamos vendo esse projeto, né? Recentemente o ministro Paulo Guedes reclamou para um jornalista, dizendo, olha, eu estou sendo maltratado, ninguém vê o que eu fiz para o Brasil, mas onde é que está o projeto para sair dessa crise e fazer com que o Brasil retome um crescimento sustentável? Sustentável não apenas do ponto de vista ambiental, claro, mas sustentável no sentido de ser sustentado ao longo do tempo, não ser um voo de galinha, não é? Sim. Sustentável economicamente, socialmente, ambientalmente, em todas as áreas. Sim, claro, eticamente, em todas as áreas. Nós assistimos acusações pela imprensa entre os poderes. Na sua avaliação, isto é superficial ou isto é mais profundo e poderá levar a impasses mais perigosos? Eu vou começar pelo fim. Eu não vejo problema de uma ruptura institucional com forças armadas na rua. As forças armadas não têm essa mentalidade, pelo que eu conheço das forças armadas, dos seus líderes, não tem essa mentalidade. Mas voltemos às causas, né? Já que a gente falou do fim da coisa, né? Mas vamos às causas. Sim. As causas disso, no meu modo de ver, ou a causa disso está na Lava Jato. A Lava Jato inaugura uma balbúrdia institucional. Ela atribui ao judiciário e a alguns magistrados a capacidade de fazer política, né? No fim do dia, por conta de um contexto, uma situação específica, o judiciário passa a fazer política. Não o judiciário de um modo geral, mas alguns personagens passam a fazer política. E isso abre a porta para o que eu chamo de balbúrdia institucional. Para o legislativo querer fazer o papel do executivo, o judiciário fazer política,
ter, de certa forma, se imiscuir, muitas vezes mostrou-se necessário. Né? Mostrou-se necessário o papel político do Supremo, por exemplo, em algumas vezes, para apaziguar algumas crises, foi indispensável. Né? E o Executivo querendo legislar. Então, também, ou então fazer judicatura, agir como se juiz fosse. Essa bagunça vai ser apaziguada quando nós tivermos uma retomada da política, que foi também demonizada pela Lava Jato. Quando nós voltarmos a ser governados por políticos profissionais, e quando eu falo político profissional, eu não estou falando mal do político, eu estou falando político experimentado. Não adianta a gente chamar para governar uma empresa, por exemplo, alguém que não sabe nem onde fica o interruptor, onde fica a chave de luz, né? Que não sabe onde liga o computador. Nós precisamos de gente profissional para governar o Brasil. Sim, claro. Né? Quando esses voltarem, ou estiverem nos postos, sob a fiscalização, sob a supervisão do povo, que é o soberano, evidentemente, sim, quando nós tivermos isso, as instituições vão voltar ao seu devido lugar. Nós estamos olhando já o início da campanha eleitoral do ano que vem. Sim. Qual a tua avaliação desse cenário? Teremos convergências, divergências? Isso irá se aprofundar? A CPI vai fazer parte desse cenário? Qual a sua avaliação desse imbróglio todo? Olha, nós temos aqui uma disputa. No momento, nós temos uma disputa para saber quem vai para o segundo turno. Com a elegibilidade do Lula, do presidente Lula, é uma grande chance dele ir para o segundo turno. E aí é uma disputa do centro com o Bolsonaro para ver qual dos dois, se um candidato de centro ou se o próprio Bolsonaro, irão ao segundo turno. Hoje, ainda é mais provável que o Bolsonaro polarize com o Lula no segundo turno e nós tenhamos uma decisão, uma eleição muito polarizada entre direita e esquerda, entre campo progressista, e essa direita alternativa, eu nem vou chamar de direita, vamos chamar de direita alternativa, porque ela é diferente da direita que nós sempre tivemos e que ainda temos no Brasil. Por outro lado, se houver um desgaste acentuado do presidente Bolsonaro ao longo desse ano, no começo do ano que vem, que pode ser detonado por essa CPI que investiga ilícitos no combate à Covid-19, isso poderá levar um candidato de centro ao segundo turno junto com o Lula, e isso muda um pouco as coisas. Talvez o Lula tenha mais chances de eleição contra o Bolsonaro, a depender do desgaste do Bolsonaro até o segundo turno das eleições de 22, do que teria com um candidato de centro, com um nome forte de centro. Valfrido Vardi, chegamos ao final do nosso tempo. Pediria as suas considerações finais. Eu adoro vir aqui, é a minha segunda ou terceira participação neste programa. Você é um herói do setor, você tem o que você realiza por esse setor, esse combalido setor. Ninguém cuidou das pequenas e médias empresas no Brasil durante a pandemia. A verdade é essa. Verdade pura e simples é essa. Basta andar pelas ruas de São Paulo, as ruas do Brasil inteiro, nós vamos ver quantas lojas, quantos restaurantes, quantos pequenos negócios fecharam. Não é? E você tem feito esse trabalho que é importantíssimo para manter a concorrência viva, para manter os postos de trabalho, para manter a esperança, porque é no pequeno negócio que o empreendedorismo se manifesta. Então eu te congratulo todos vocês do SIMP e os seus espectadores, e agradeço demais a minha presença aqui no seu programa. Queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito lá na IRI. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!